Bem-vindo, bem-vindos à aula 61, um subitem dentro desse item 2, que é um regozijo para quem gosta de abstrair os caminhos que a sociedade pode trilhar para se chegar a um lugar melhor. Pensem bem, né? Você que estiver assistindo, não fez sua matrícula ainda nesse curso, tem que fazer. Pois bem, vamos lá, compartilhando nossa tela. A praxeologia e o liberalismo. O liberalismo, no sentido com que esta palavra foi empregada no século XIX, é uma doutrina política. Não é uma teoria, e sim a aplicação das teorias desenvolvidas pela praxeologia, especialmente pela economia, aos problemas suscitados pela ação humana na sociedade. Então, olha que definiçãozinha top das galáxias para nunca mais esquecermos. O liberalismo, no sentido com que esta palavra foi empregada no século XIX, é uma doutrina política, não é uma teoria, e sim a aplicação das teorias desenvolvidas pela praxeologia e especialmente pela economia aos problemas suscitados pela ação humana na sociedade. Como doutrina política, o liberalismo não é neutro em relação a valores e fins últimos que se pretendem alcançar pela ação. Pressupõe que todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, desejam atingir certos objetivos e lhes informa sobre os meios adequados para a realização de seus planos. Os defensores das doutrinas liberais sabem perfeitamente que os seus ensinamentos só têm validade para as pessoas que estejam comprometidas com essa escolha de valores. Então, vou deixar isso grifado também, porque é de suma importância. Como doutrina política, o liberalismo não é neutro em relação a valores e fins últimos que se pretendem alcançar pela ação. Pressupõe que todos, ou pelo menos a maioria das pessoas, desejam atingir certos objetivos e lhes informa sobre os meios adequados para a realização de seus planos. Os defensores das doutrinas liberais sabem perfeitamente que os seus ensinamentos só têm validade para as pessoas que estejam comprometidas com essa escolha de valores. Enquanto a praxeologia e, portanto, também a economia empregam os termos felicidade e diminuição do desconforto num sentido puramente formal, o liberalismo lhe confere um significado concreto. Pressupõe que as pessoas preferem a vida em relação à morte, a saúde em relação à doença, o alimento em relação à fome, a abundância em relação à pobreza. Indica ao homem como agir em conformidade com essas valorações. É comum qualificar estas preocupações como materialistas e acusar o liberalismo de incorrer num materialismo grosseiro e de negligenciar as aspirações mais elevadas e mais nobres da humanidade. Nem só de pão vive o homem, dizem os críticos, ao menoscabar a mediocridade e a desprezível baixeza da filosofia utilitária. Entretanto, estas diatribes exaltadas não têm fundamento, porque deformam grosseiramente os ensinamentos do liberalismo. Primeiro, os liberais não afirmam que os homens deveriam empenhar-se para alcançar os objetivos mencionados acima. O que sustentam é que a imensa maioria prefere uma vida de saúde e abundância em relação à miséria, à fome e à morte. A correção desta afirmativa é incontestável. Prova disso é o fato de que todas as doutrinas antiliberais, os programas teocráticos dos diversos partidos religiosos, estatistas, nacionalistas e socialistas, adotam a mesma atitude em relação a essas questões. Todos prometem a seus seguidores uma vida de abundância. Nunca se atreveram a dizer que a implementação de seu programa prejudicaria o bem-estar das pessoas. Muito ao contrário, todas essas facções reafirmam insistentemente que a realização dos planos
dos seus rivais resultariam no empobrecimento geral, enquanto que os seus planos proporcionariam abundância aos seus adeptos. Os partidos cristãos, quando se trata de prometer para as massas um nível de vida mais alto, não são menos exaltados em suas palavras do que os nacionalistas ou os socialistas. As igrejas modernas falam mais sobre a elevação de salários e de preços agrícolas do que sobre os dogmas da doutrina cristã. Acho que aqui vale uma boa leitura de todos, hein? Acho que de cabo a rabo. Segundo, os liberais não desdenham as aspirações intelectuais e espirituais dos homens. Ao contrário, são estimulados por um ardente entusiasmo pela perfeição moral e intelectual, pela sabedoria e pela excelência estética. Mas sua visão desses nobres e elevados interesses é muito diferente da visão primária de seus adversários. Não compartilham a ingênua opinião daqueles que creem que qualquer sistema de organização social é capaz de encorajar o pensamento filosófico e científico a produzir obras-primas de arte e de literatura e de tornar as massas mais cultas. Entendem que tudo que a sociedade pode fazer neste particular é proporcionar um ambiente que não coloque obstáculos insuperáveis no caminho dos gênios e libere suficientemente o homem comum de preocupações materiais para que possa interessar-se por outras coisas além de simplesmente ganhar sua subsistência. No seu entender, o melhor meio de tornar o homem mais humano é combater a pobreza. A sabedoria, as ciências e as artes florescem melhor num mundo de abundância do que num mundo de pobreza. É uma distorção dos fatos acusar o período liberal de um suposto materialismo. O século XIX não foi somente um século de progresso sem precedente, quanto a técnicas de produção e a conforto material das massas. Fez muito mais do que aumentar a duração média da vida humana. Suas realizações artísticas e científicas são imperecíveis. Foi uma era que assistiu ao surgimento de músicos, escritores, poetas, pintores e escultores que são imortais. Revolucionou a filosofia, a economia, a matemática, a física, a química e a biologia. E pela primeira vez na história, tornou as grandes obras e os grandes pensamentos acessíveis ao homem comum. Não há outro caminho para a prosperidade, para a paz duradoura, inclusive para um aumento daquilo que é mais nobre e digno ao espírito do que de fato. A ordem espontânea do mercado, o liberalismo econômico e as relações livres entre seus entes no mercado, entre os indivíduos. Até a próxima aula.